Muito bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a você, meu irmão, a você, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Rafael Agostinho. E hoje nós vamos ouvir da palavra do Senhor sobre como ser um bom obreiro, né? Um obreiro bom, um obreiro fiel, um obreiro cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Vamos conferir, meus irmãos, a palavra de Deus hoje. A palavra se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, capítulo 6, verso 1 ao 7. A escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles mesmos dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, ou seja, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, temos aqui a palavra do Senhor, mas para podermos entender melhor essa passagem, temos que voltar um pouco atrás. A palavra do Senhor está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, os 4 discípulos que descreveram a vida de Jesus. Tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus falou, ensinou, eles escreveram. Aí o livro de Atos dos Apóstolos já é o livro ao qual o Senhor Jesus Cristo ele é recebido em cima, nos céus, nas nuvens do Monte de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, de frente com a Jerusalém. Ele está ali e ele continua dando umas dicas para os seus discípulos, que é o começo do livro de Atos. Aí ele diz que subiria e enviaria o Consolador, mas disse para os seus discípulos para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, até que recebessem o batismo com o Espírito Santo. E eles, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, eles foram para casa, continuaram reunidos orando. Uma coisa que é importante, meus irmãos, na vida de um cristão, como nunca pode faltar, é a oração, a leitura da Bíblia e jejum, meus irmãos. O crente que não jejua, não ora e não lê a Bíblia, meus irmãos, não suporta, as coisas é muito pesada, sabe? É coisas espirituais, é luta, batalha espiritual a todo momento na nossa vida. Por isso que temos que estar sempre orando e jejuando e buscando a Deus na sua palavra. E aí eles estão reunidos ali no cenáculo, os apóstolos de Jesus. E aí de repente no capítulo 2 o Espírito Santo vem sobre eles, que diz: os dias de Pentecoste estavam todos reunidos
no mesmo lugar, orando, buscando a Deus, e de repente veio um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa. Os irmãos conhecem a história. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. E depois de ser cheios do Espírito Santo, aí, meus irmãos, aí é só glória, só vitória. Meus irmãos, você que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque você só pode fazer a obra de Deus com poder, com força, se você for batizado com o Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho Espírito Santo, irmão Rafael. Sim, temos o Espírito Santo, porque quando aceitamos a Jesus, automaticamente recebemos o Espírito Santo. Ele passa a morar dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma. Temos o Espírito Santo, mas temos que buscar os dons do Espírito Santo. Entendeu, meus irmãos? Porque você pode ver, Pedro era um homem que não tinha diploma nenhum, não tinha estudo. E ele, na sua primeira pregação, ele convenceu 3.000 almas. Na segunda foi quase 5.000 almas que ele ganhou para Jesus. Então, meus irmãos, isso quer dizer o quê? Não é questão do homem, o homem estudou. Sim, temos que estudar, com certeza temos que estudar aqui na terra para alcançar os nossos objetivos. Mas ali, meus irmãos, ele era cheio do Espírito Santo. Quando você tem a ligação, o elo forte, a presença do Espírito Santo forte e os dons do Espírito Santo, você faz a obra de Deus com mais facilidade. Você consegue fazer aquilo que você não faz sozinho. Então, meus irmãos, é necessário a gente buscar a presença de Deus. É necessário a gente ser cheio do poder e do Espírito Santo. E ali o povo ali crescendo na igreja, Jesus já tinha subido. Crescendo na igreja, o Espírito Santo tinha descido. O Espírito Santo com cada um dos seus discípulos, apóstolos de Jesus. Eles estavam pregando, eles pregavam, eles iam nas aldeias, nas casas, pregava a palavra de Deus, curava, fazia muitos milagres, maravilhas, prodígios e salvava muitas almas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ali, quando isso tudo está acontecendo, a igreja está crescendo. E quando a igreja começa a crescer, começa a surgir os problemas, começa a surgir as dificuldades, porque é muita coisa, né? Muita coisa, e acontece que o quê? Aí começa a ter a contenda, né? Os gregos falam assim que os hebreus estão desprezando as suas viúvas, na passagem, no versículo 6. E aí o povo se reúne, os discípulos, os apóstolos de Jesus, e eles procuram uma saída para aquele problema, procuram resolver aquele problema. Meus irmãos, é importante que a gente venhamos a resolver os problemas que aparecem, venhamos encarar, pedir a direção de Deus para poder resolver as dificuldades da vida. E muitas das vezes a gente pegamos e fazemos coisas que não é do agrado de Deus, fazemos as coisas erradas, não pedimos a direção de Deus, e aí o que acontece? Dá errado, porque nós não consultamos a Deus. E ali os discípulos estavam ali. Não é bom, irmãos, que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então vamos escolher então 7 diáconos, 7 homens cheios de sabedoria, que é importante, meus irmãos. Você que quer ser obreiro, você que quer ser obreiro na casa do Senhor, entenda uma coisa: obreiro tem que saber pregar, obreiro tem que saber fazer a obra, obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não sou batizado. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. Porque não adianta você querer fazer a obra, meus irmãos, e muitas das vezes você não está preparado, você não está apto. Um obreiro, um diácono, tem que saber a palavra, tem que estar apto para ensinar a palavra de Deus. Quer ver? Vamos ver comigo então, rapidinho, em Timóteo capítulo 3, o verso 8 ao verso 12, que diz, o título é Bispos e Diáconos. Vai dizer: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem suas próprias casas. Então, meus irmãos, para ser um diácono hoje, não é só assim, eu sou obreiro, quero ser obreiro e pronto, acabou. Não, não é assim não, meus irmãos. Tem que ter ordem e decência na casa de Deus. Para ser um diácono, um obreiro, a gente tem que ter primeiro um bom testemunho. A gente tem que ter um bom testemunho. A gente tem que ter uma vida reta diante de Deus. Temos que buscar a face de Deus, entendeu? Então não é assim. Eu quero, você quer. A Bíblia diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, sim, mas a gente tem que se colocar na palavra de Deus, a gente tem que se colocar na direção de Deus, de um verdadeiro diácono, de um verdadeiro obreiro. Temos que estudar a palavra, temos que meditar, entendeu? Buscar as coisas espirituais. Bom, meus queridos irmãos, essa foi a palavra de Deus hoje, para o meu e para o seu coração. Fique com essa palavra, medite nela, pense nessa palavra e viva conforme a palavra de Deus, porque assim você vai ser abençoado grandemente aqui na terra e no céu. Amém? Deus abençoe a você que ouviu e viu esse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando crescimento no seu ministério. Você que quer ser obreiro, já sabe, meus irmãos, leve as coisas a sério. Um dia Deus vai vir e vai cobrar cada cargo, cada dom. Deus vai cobrar. Muitas vezes você tem o dom e deixou ele lá encostado lá na gaveta. Não é para isso que Deus deu o dom para você. É para você usar. É para você usar no reino de Deus, alcançar vidas, alcançar almas. Dê um bom testemunho, gente. Dê um bom testemunho da palavra de Deus. Que o povo na sua rua, seus vizinhos, na sua casa, possam ver você como homens e mulheres de Deus, de verdade. Amém? Que Deus abençoe a você que ouviu essa palavra. Se inscreve aí no canal se você gostou, meus irmãos, porque sempre eu vou estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Assim como Deus tem colocado no meu coração a palavra de Deus, eu achei que esse é um meio a mais de expandir a palavra de Deus, de fazer crescer e alcançar muitas almas e muitas vidas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.